para conversar com a Diane Bloom, que é a representante oficial da ITS. E hoje a gente vai falar então aqui sobre a prova, é uma oportunidade para você tirar dúvidas sobre a prova. Então, eu vou só esperar aqui um minuto, que é para a Diane entrar. E vocês podem ir enviando as dúvidas ao longo da live e a gente vai respondendo. Deixa eu só botar aqui, deixa eu ver se eu consigo enviar. Vamos tirar dúvidas sobre a prova, sobre o formato da prova, sobre o tempo de entrega do resultado, dúvidas sobre o Home Edition, que eu sei que há dúvidas muitas vezes sobre o Home Edition, como é que é o dia da prova. Então, aproveitar essa oportunidade com a Diane aqui, boa tarde, para a gente então tirar todas essas dúvidas. Então, só aguardar um minuto que ela já está chegando para participar então com a gente. Deixa eu só ver aqui, peraí, um minuto. Ok. E peraí que eu aceitei. Um minuto para ver se vai agora. Olha, tô tentando a Diane, mas não consigo. Não consigo colocar a Diane aqui. Te enviei um invite, Diane, para ver se você consegue participar. Agora Ah, sim. agora sim, tudo bem, Diane? Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Olha, obrigada por estar aqui com a gente hoje. A Nossa, gente, é um prazer. a gente já tem uma dúvida, mas antes de a gente chegar aqui nas dúvidas, pronto, queria que você falasse um pouquinho sobre o TOEFL IBT, para que serve, a questão da aceitação, e apresentasse um pouco a prova para quem está acompanhando a gente. Ah, tá, perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, com os seus alunos, com os seus seguidores, com o seu público, para a gente esclarecer, né? Quanto mais esclarecimentos a gente puder oferecer para a comunidade TOEFL, melhor. Principalmente quando a gente está passando por atualizações. Essas atualizações, elas vieram para melhorar a experiência do aluno, né? E com relação ao TOEFL bom para aquele público que está assistindo agora e que está iniciando aí os seus projetos futuros para estudar fora, para concorrer a alguma vaga, aqui mesmo no Brasil, né, o TOEFL EBT é uma ferramenta crucial e essencial nesse processo. O TOEFL é uma avaliação, na verdade, ela é a avaliação mais respeitada e aceita em todo o mundo. Isso está comprovado em todas as pesquisas, em tudo o que você pode buscar na internet, nas fontes. São mais de 13 mil instituições, Fernanda, que aceitam e que reconhecem o TOEFL como a melhor ferramenta para uso da avaliação da proficiência em inglês, e em mais de 160 países, olha só. Então, estamos aí em todos os países, cada vez mais o TOEFL está sendo aceito pelas universidades como um teste confiável, como uma avaliação confiável, não só para os alunos, mas também para as instituições que estão usando essa ferramenta, né? Então, e para que serve o TOEFL? O TOEFL serve para programas, para você aplicar, para você se candidatar a programas de mestrado, doutorado, graduação também, tá? Mas principalmente mestrado, doutorado, usado também para o mercado de trabalho. Muitas instituições estão exigindo, estão contemplando, né? Não exigindo, mas estão contemplando a proficiência de inglês do candidato dentro do mercado de trabalho. E o TOEFL é uma ferramenta que está
cada vez mais sendo utilizada. Ah, então, como é que eu começo? Como é que eu inicio o TOEFL? Você começa aqui com a Fernanda. Você começa aqui com a Fernanda, aprendendo tudo, aprendendo certinho desde o início. O nível de inglês que você estiver, você vai conseguir isso, elevar esse nível cada vez que você vai estudando e praticando. Mas é isso aí, é uma ferramenta, é um teste de proficiência confiável, o mais confiável e o mais aceito e reconhecido em todo mundo. Sim, e também aceito também em processos de validação de diploma, né? Por exemplo, alguns boards como de enfermagem, odontologia, vão pedir também a prova do TOEFL para comprovação de proficiência. Então também tem aí, às vezes a pessoa já, né, está no Brasil, exerce a profissão no Brasil, quer exercer a profissão nos Estados Unidos, precisa passar por esse processo também, né, de revalidar aí o diploma. E vai precisar também fazer o TOEFL para comprovar o nível de inglês, para conseguir, então, fazer também esse processo. Ainda tem os processos de visto, então a gente tem aí muitos usos, né, para a prova do TOEFL. Tendo esse resultado em mãos, a gente abre muitas portas e muitas oportunidades. Sim. Eu não queria me estender muito falando do TOEFL, mas você tocou aí em pontos importantes. Processo de imigração, desculpa, processos de visto, né? Aceitação em dupla, como é que se diz, como é que eu posso dizer? Dupla certificação, não só para quem já está no ensino superior e que está terminando ali, como é o caso do curso de medicina, os alunos estão terminando, precisam passar por um teste, e esse teste exige aí também, contempla também a proficiência em inglês, o nível de proficiência em inglês. Mas também, Fernanda, olha só, para aqueles alunos que estão no ensino médio e querem uma dupla certificação, uma dupla, um dual diploma, né? Que é de uma escola aqui no Brasil e uma escola parceira lá nos Estados Unidos. Então, esses alunos, nós temos acompanhados e temos dado todo o suporte para alunos que estão em escola, em instituições, que, quando terminam o seu ensino médio, eles terminam com um dual diploma, uma dupla certificação. E o TOEFL também é usado nesse segmento. Então, são vários usos. São muitos, né? São mesmo muitas portas que se abrem, né? Com o TOEFL, isso é uma verdade absoluta. Eu tenho uma pessoa que enviou uma dúvida logo no início da live, e a gente tem muita coisa para abordar, mas eu acho que a gente podia, então, responder essa dúvida e depois seguir, pode ser? Claro. Então, a Tamires perguntou se o TOEFL é utilizado também por atletas para conseguirem uma bolsa na universidade. Olha aí, outro uso do TOEFL, que a gente, como não quer se estender, a gente não cita, mas sim, inclusive nós temos instituições, nós temos parceiros, né, que estão usando o TOEFL justamente para essa finalidade. Né? São aquelas academias, aquelas agências de esporte. Um aluno, um atleta, por exemplo, que está na área, vamos dizer, de futebol, né? E ele quer estudar numa universidade, né? E ele precisa, uma universidade lá fora, ele precisa apresentar aí um nível de proficiência em inglês. E é o TOEFL que é exigido na universidade lá fora. Então, a instituição que ele está estudando, que ele está estudando aqui e também está associado aqui no Brasil, tem essa parceria e aí, com todo o apoio, eles conseguem, fazendo o TOEFL, eles conseguem entrar em um programa em que ele pode ser acolhido lá conforme o seu esporte. Né? No caso, eu citei futebol, que aqui no Brasil, né, Sim. Futebol, você sabe como é no Brasil aqui, então os atletas, eles têm muito esse sonho, né? Aprender futebol, jogar futebol, praticar, mas tem um olho lá fora, né? Ou nos Estados Unidos, ou na Europa, e as instituições lá sempre exigem que o aluno tenha um
nível de proficiência em inglês. E esse nível de proficiência em inglês é bom deixar bem claro, Fernanda, que ele não só é um nível alto, tá? As pessoas não precisam ter esse medo, eu não vou fazer o TOEFL porque precisa de um nível alto. Não. Já respondendo uma pergunta que alguém possa fazer, já esclarecendo, o TOEFL, ele avalia o nível de proficiência desde lá do básico, que é o A1. A1, A2, B1, B2, e vai seguindo até o C2, que é o nível de proficiência, é o nível avançado. Né? Então, vai depender muito do programa que o aluno está se candidatando, a universidade, o curso, tudo depende. Então, ele nem precisa, às vezes, ter uma nota alta, né? Ter uma nota alta que significa estar avançado. Ele pode estar ali no intermediário, nível intermediário, que é o quê? Que é B1, B2, né, Fernanda? Sim. Então, a Fernanda tem alunos de vários níveis, com vários perfis e com vários objetivos de alcance, né? Várias notas de alcance. Então, é bom sempre deixar isso claro, que não é, eu preciso ter o TOEFL, eu preciso ter uma nota alta. Não, primeiro você precisa saber qual é a nota que você precisa para concorrer ao programa. Sim, é porque é importante você ter falado isso, porque essa questão de que o TOEFL em si não tem uma nota de aprovação, não é? A nota que você precisa vai depender do seu objetivo final, depende da universidade ou do college que você quer estudar, do tipo de bolsa. Às vezes há bolsas para atletas que vão pedir pontuações mais baixas no TOEFL. Então, por exemplo, já tive aluno que precisava tirar 60. Eu tive um aluno recentemente que precisava de 34 para um visto, um tipo de visto na Austrália. Ele tirou 104, mas ele precisava de 34. Nossa! É verdade. E esse é o resultado de estudar com você, né, Fernanda? Então depende, né? Assim, o score vai variar muito de acordo com o objetivo. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas escutam TOEFL e pensam assim, tem que ser fluente, ou eu tenho que ter nível super avançado para fazer o TOEFL. Mas isso depende tudo da nota que você precisa, a pontuação que você precisa. Ter essa informação é muito importante, né? Saber que pronto, se você tira 80, 70, que há sim uma série de universidades e colleges que vão aceitar esse score. É mesmo uma questão de você pesquisar e buscar, não é? Porque, como a gente já falou no início, são mais de 13 mil instituições e certamente há muitas instituições que vão aceitar o score que você, que o aluno consegue na prova. O que é uma coisa ótima. Exatamente. E falando um pouquinho, então, sobre as mudanças, falta pouquíssimo tempo para as mudanças entrarem em vigor, né? Já é aí semana que vem. Fernanda, eu estou com, como é que a gente fala? Butterflies aqui no meu estômago, assim, aquela ansiedade, aquela coisa, né? Porque está chegando, né? Menos de 10 dias está chegando o lançamento das novas atualizações do TOEFL. A gente vai fazer aqui, a nossa equipe no Brasil, a gente vai fazer uma grande festa, uma grande comemoração, e a gente vai anunciar tudo aqui nas redes sociais, vocês vão estar por dentro, porque nesse dia, né, nós vamos estar acompanhando quem vai estar fazendo o teste nesse primeiro dia, né, então vamos ter depoimentos, pessoas, e eu estou muito animada, porque eu sei que é uma atualização, uma melhoria que vai trazer muitas coisas positivas, né, para o aluno, principalmente. Então, essas mudanças estão refletindo muito na experiência, né, positiva do aluno. E cada vez mais o TOEFL, ele faz as melhorias, as atualizações, pensando nisso, na experiência do aluno, né, e também na experiência das instituições que vão usar o teste. Mas, como nós estamos falando aqui no canal, em que nós temos somente alunos, podemos ter professores também, podemos ter donos de escolas aqui também, mas é isso. O objetivo dessas atualizações são para melhorar a experiência, trazer as experiências mais relevantes e mais objetiva, né, para os alunos. Sim.
E são, também estou super animada. Eu tenho, inclusive, alguns fazendo prova mesmo no dia 21, certinho. Vai já, Eita, já é uma mudança. Isso é uma olha coisa que coisa interessante. boa. Você precisa colher o testemunho desse seu aluno que está fazendo. Com certeza, com certeza. E uma coisa interessante, porque da outra vez, né, quando houve em 2023 as alterações, eu também tive uma aluna fazendo a prova exatamente no dia em que entrou em vigor. E eu tenho o depoimento dela aqui no meu canal, porque ela tirou 116 pontos na prova. Eu Uau, tenho o depoimento dela uau. aqui em vídeo. E ela foi a primeira aluna a fazer quando teve a mudança, e agora eu tenho de novo aluno fazendo exatamente no dia da mudança. E eu também Ah, que ótimo. estou muito otimista também com as mudanças. Acho que as mudanças são muito positivas, vão beneficiar muito o aluno. Eu acho mesmo que a prova fica mais dinâmica também, o que eu acho que é uma grande vantagem, né? Que o aluno está ali sempre sendo testado de formas diferentes, com exercícios diferentes, e eu acho que isso também ajuda bastante. E há também agora também a novidade do tempo de liberação do resultado, que também é mais um benefício do novo formato da prova. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Então, Fernanda, como você sabe, eu já trabalho há mais de 11 anos, já fizeram 12 anos, né, com a ETS, e, e uma coisa que né, a gente sempre percebe, que eu sempre percebo, é que uma grande maioria de nós, brasileiros, né, nós decidimos as coisas assim de última hora, a gente é muito assim, tal, e aí então a gente fazendo o TOEFL, no caso do TOEFL, você faz o teste e você já quer a nota. Só que para a ETS corrigir, trazer as notas oficiais para o aluno e principalmente para a instituição onde o aluno vai estudar, é muito trabalho por trás disso. Muito trabalho. Então, eu estou muito feliz que agora, né, com essas 72 horas, menos de 72 horas, né, então, assim, é uma equipe inteira trabalhando por trás, né, da correção das provas, para que isso, né, esse desafio que nós temos, não chamo de problema, mas o desafio que nós temos aqui no Brasil, não vai ser mais um desafio. Essa coisa de ficar na ansiedade, eu já tenho que mandar meu resultado para a universidade, e agora que não saiu, não vai ter mais problema, porque com menos de 72 horas, a gente vai conseguir enviar as provas, tanto para o aluno, que eu acredito que para o aluno vai vir mais rápido, tanto quanto para a universidade, que recebe diretamente pela ETS. Então, isso é uma grande mudança, realmente, é um grande marco, né? A gente aí né, enviando as notas com mais eficiência nesse sentido aí. Eu acho que vai melhorar muito a experiência do aluno. Sim, com certeza, porque isso também permite ao aluno, né, se programar e até mesmo se às vezes o aluno descobre uma oportunidade perto, né, perto ali da data limite para ele enviar o resultado da prova. Isso às vezes acontece, o aluno descobre que tem aquela oportunidade, tem 2 semanas para apresentar o resultado, então tem 2 semanas para se preparar e tudo. E quando E a gente é tudo muito rápido, né? Por exemplo, os editais aqui no Brasil, vamos dizer, os editais aqui no Brasil, eles pedem, é tudo muito em cima da hora, né? Então, até para o aluno se organizar, para agendar a prova, para fazer a prova, chegar aos resultados, realmente, desculpe que eu te interrompi, Então, Fernanda, pode falar. mas é isso, é assim, tudo muito em cima da hora e vai passando, como você falou, né? 2 semanas já tá, já chega, e cadê a nota? Então, nesse sentido, eu acho que vai melhorar bastante. Sim, é mais uma vantagem, né, do novo formato, que é Mais uma essa vantagem. agilidade aí da liberação do resultado. E uma coisa importante, que é uma dúvida que eu recebi, é essa questão se o novo resultado, o novo formato, né? Se com o novo formato da prova, a aceitação da prova muda. Mas a aceitação da prova, e pronto, eu já tinha dito aqui, né, no meu perfil, que ela não muda, o TOEFL continua sendo amplamente aceito e respeitado, e a credibilidade da prova
se mantém. E acho que isso é uma coisa também importante da gente abordar aqui, não é? Que se mantém a parceria com as instituições e com todos os processos que hoje contam com o TOEFL, né? E pronto, dão essa credibilidade ao TOEFL como prova de proficiência em inglês. Uhum. Exatamente. Você falou numa palavra, num ponto aí muito importante na criação, na administração do TOEFL, que é a credibilidade. A aceitação e a credibilidade que o TOEFL passa para as instituições dão essa certeza de que a atualização que nós estamos fazendo, que a ETS está fazendo na prova, é justamente para melhoria, é justamente para mais alunos ter uma melhor experiência, para mais alunos poder fazer o TOEFL, ter mais acesso ao teste, né? E ter mais oportunidades, né? Porque a credibilidade que nós desenvolvemos ao longo desses 60 anos, desde 1964, o TOEFL, quando foi criado, ele não estagnou, ele foi mudando conforme o aprendizado do aluno, conforme o aprendizado vai se modernizando, a maneira com que o aluno vai aprendendo, a maneira com que as instituições, à medida com que as instituições vão mudando o seu ensino, o TOEFL está sempre ali também atrás, mudando, para que a experiência, tanto do aluno quanto das instituições, sejam positivas. Então, a credibilidade que a gente já implantou no TOEFL, isso não vai mudar. Pelo contrário, eu entendo que o número de instituições cada vez mais vai aumentar, porque cada vez mais os alunos vão querer fazer essa prova. É uma prova que está mais objetiva, é uma prova que está mais dinâmica para o aluno, e pensando na maneira como ele vai aprender, como ele está aprendendo, como ele vai aprender lá na universidade, né? Exatamente, de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais dinâmica, sem aqueles textos longos, aqueles áudios longos. Então, cada vez mais a gente está se atualizando. Não é estranho que o nome não é uma mudança, mas uma atualização que a ETS está fazendo no TOEFL IBT. E nessa atualização, nós temos agora a questão do formato adaptativo nas sessões de reading e listening, que é também uma das grandes novidades do novo formato. E você podia também falar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro. Olha só, eu gosto muito dessas duas sessões do TOEFL. Para mim, são as minhas preferidas, né? Porque a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, que os estudantes, eles assim, têm mais facilidade com essas duas partes do teste, né? São aquelas sessões que são mais assim, é tranquila, essas duas primeiras estão bem tranquilas, não tenho o que produzir, né? Não chegou a hora, então essas duas primeiras para mim vai ser tranquilo. Eu gosto muito dessas sessões, porque, primeiramente, porque reflete no aprendizado do aluno, né? E as atualizações que foram feitas, elas estão justamente apoiando o aluno, né? Que tem ali, mediante o seu nível de proficiência. Ele não vai trazer, as atualizações estão nesse sentido. Vamos lá. Reading and Listening. Somente para Reading and Listening é chamado estágio multiadaptativo, onde todos os alunos, no primeiro estágio, são 2 estágios, tá? Tanto para Reading quanto para Listening. No primeiro estágio, todos os alunos vão pegar as mesmas questões. Eles vão responder às mesmas questões, tá? A partir do segundo estágio, na verdade são só 2 estágios, então já no segundo estágio, o aluno que respondeu mais perguntas no primeiro estágio,
ele vai receber um estágio mais alto, com perguntas com dificuldades mais altas. Quem respondeu menos perguntas no primeiro estágio vão receber perguntas com nível mais baixo, né, com nível baixo, né? Mas então quer dizer que o meu nível vai diminuir, eu vou correr o risco de não acertar mais questões, então, não, você vai estar dentro do seu nível e não há risco nenhum, a credibilidade da ETS, essas atualizações foram feitas justamente para que o aluno tenha essa excelente experiência e ele não faça, por exemplo, questões que ele não vai saber, que vai ser difícil, que ele vai ter dificuldade, vai demorar a fazer, entendeu? Vai tomar muito tempo ali numa pergunta onde ele não está conseguindo responder. Não, ele vai ter perguntas e que ele vai estar completamente à vontade. Essa é a palavra, ele vai estar à vontade fazendo essas duas sessões por conta do estágio adaptativo. Muito mais relevante, muito mais objetivo e com uma experiência muito melhor para os alunos. Então, não há risco, de jeito nenhum não há risco. Por quê? Os dois estágios, eles são corrigidos separadamente, tá, Fernanda? Isso é importante. Os dois estágios são corrigidos separadamente. Então, dessa maneira, não há risco aí do aluno não conseguir um melhor nível no estágio 2. Sim, perfeito, porque esta é uma dúvida, né? Até a Anitta aqui perguntou, né, se essa adaptação tem impacto na pontuação, não é? E ela perguntou também se a nova versão continuará sendo possível realizar a nova versão no formato, na modalidade Home Edition. Sim, sim. Gente, o Home Edition, ele é o mesmo teste. Ele não muda, a única coisa que muda é que você está fazendo o teste de casa e não de um centro aplicador. Mas o sistema é o mesmo, a prova é a mesma, a correção é a mesma, tudo que está válido para o teste que você vai fazer no centro aplicador é válido para o teste que você vai fazer em casa, tá? Tudo igual. Por exemplo, na parte de Reading and Listening, já que a gente está falando do Reading and Listening, vou informar que você vai receber também a sua nota automaticamente, após você terminar a sessão de Reading and Listening, as notas não oficiais, né, aparecerão na tela do computador. Também vai continuar valendo também para essas novas atualizações. Gente, o teste é o mesmo. É o TOEFL IBT, é o mesmo teste. O que muda são algumas atualizações que estão sendo feitas no teste, mas a experiência será a mesma, tá? Sim, excelente. Então, pode continuar fazendo, o Home Edition continua aí, né? A gente tem continua tendo essa opção de fazer a prova em casa, né? Ou no centro aplicador, então isso se mantém. E pronto, olha, isto assim, a gente acabou cobrindo bastante das perguntas que eu costumo receber, das dúvidas que surgem em relação ao novo formato. A Diane, você acha que a gente cobriu bem isso? Tem mais alguma coisa que você acha que a gente deixou de fora aqui sobre o novo formato? Ou a gente acabou cobrindo tudo? É importante falar também na parte de speaking and writing, né? A gente poderia comentar algo na parte de speaking and writing. Por exemplo, a questão integrada, the integrated question da parte de writing, ela não virá mais. Tá? Sim, acabou. Não virá mais. Acabou a integrated. Tem alunos que estão adorando isso, né? Sim. Porém, o teste, eles continuará avaliando nesse formato de integrated. Por exemplo, na parte de speaking, a última questão do speaking, taking interview task, right? O aluno vai trabalhar a questão de listening e o speaking. Então, aí é uma integrated question. O aluno está trabalhando as duas modalidades, as duas skills. Né? Então, é importante
saber disso que o aluno ainda o aluno continuará, né, trabalhando a questão das integrated, mas não como no formato da prova atual. Sim. E também há a inversão também, né? Que no formato atual a gente tem primeiro a sessão de speaking, depois a gente tem a sessão de writing, e no formato novo há essa inversão, né? A gente começa pela sessão de writing, que agora, além das redações, né, que a gente tem writing email e continua com o Write for an Academic Discussion, a gente também tem a questão de build a sentence, né? Onde o aluno tem que montar a frase com as palavras dadas, e depois disso, então, Exatamente. A gente tem a sessão de speaking. Então, a prova passa a terminar com a sessão de speaking, que também é uma coisa, é uma novidade, né? Uma que novidade. É essa inversão. Acho que a gente pode abordar também, Fernanda, aqui pegando o gancho. Eu tenho duas coisas que eu acho que a gente poderia abordar aqui, se a gente tiver tempo. Sim. Primeiro, pegando o gancho aqui da Anitta, que ela fala em pontuação. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a nova escala de pontuação. Né? Excelente. Uhum. E também, no final, a gente pode falar sobre note-taking, né? Se o teste você ainda vai conseguir fazer anotações durante o teste. O que você acha? Excelente, acho ótimo. Então, a gente vamos começar pela pontuação, então? Pontuação, pronto. Então, vocês sabem que no teste atual, que vai até o dia 20 de janeiro, a escala de pontuação vai de 0 a 120 pontos. Né? Porém, isso era um pouco complicado. Né? A gente ouvia tanto das instituições para interpretar, quanto do aluno também. Às vezes ele não sabia que nível é esse, que nível é esse que eu tirei. Por exemplo, eu tirei 78, qual é o meu nível com 78? Então, tinha um pouquinho, né, essa confusão, tinha um pouco. Na verdade, não era uma confusão, você precisava, assim, pensar um pouquinho mais, era um pouquinho mais demorado para você pensar, para você realmente descobrir qual é o seu nível. Hoje, a partir do dia 21 de janeiro, a atualização é que a escala de pontuações vai de 1 a 6 pontos, né, alinhado diretamente com o quadro comum europeu, gente. Para quem não sabe, o quadro comum europeu é uma referência mundialmente reconhecida para a questão de avaliação, não de avaliação, mas para a questão de notas de teste de proficiência. Ela é mundialmente reconhecida, o quadro comum europeu. Então, agora vai de 1 a 6. Muito mais simples, sem complicação. Por exemplo, quem tira 1, quem tem o nível 1, quem tem o nível A1, quem demonstrou o nível A1 é porque foi de 1 a 1,5 pontos em todas as sessões. Quem demonstrou o nível A2 é de 2 a 2,5 em todas as sessões, e assim sucessivamente, até chegar ao nível C2, que é 6 em cada sessão, trazendo aí uma escala de pontuações de 6. Então, 1 a 6, gente, essa escala de pontuação, ela foi preferida, né? Ela foi decidida pela ETS como uma escala que vai trazer muito menos complicação para quem vai interpretar, para quem vai usar, né? E também para os alunos, para eles saberem o seu nível. Né? Por exemplo, se eu tirei 5, eu sei que eu tenho um nível, né, C1. Né? Se eu tirei 5. De 5 a 5,5 eu tenho um nível C1. Se eu tirei 4 a 4,5 eu tenho nível B2, né? E assim sucessivamente vai ficar muito mais simples de interpretar. Sim, e vale acrescentar aqui, até porque a Adriana também perguntou, que agora, né, durante 2 anos, a ITS também vai disponibilizar, vem também no Score Report, o score de 0 a 120, né? Ele continua vindo ali. Então, você vai ter o seu score de 1 a 6 por sessão e o score final, mas ali embaixo no score final você também tem um score de 0 a 120, né? Então, por exemplo, no caso ela precisando de 89, esse score, é claro que as instituições de ensino e tudo, eles vão atualizar esse score para a escala de 1 a 6, né? O score que eles pedem.
Mas você também vai ter no Score Report ali essa pontuação de 0 a 120 agora nos próximos 2 anos, tá correta essa Exatamente. informação? Corretíssimo. Isso justamente para que todo mundo consiga se acostumar. Isso foi feito para que todo mundo que não seja um impacto. Ah, cadê? Eu não sei mais qual, né? Então, ainda mais, eu estou ouvindo um barulhinho aqui no meu. Porque eu vou ver se eu coloco o fone e tira, porque infelizmente. Não, mas tá tranquilo, eu consigo falar, Não, tá tranquilo. é um vizinho em cima, eu não sei se com o fone. Pois, peraí. Calma. Mas para mim tá tranquilo. Tá? Você me escuta? Tá bom, escuto sim, te escuto. Então vamos ver se agora melhora um pouco, vai. Peço perdão. Isso. Não, tudo bem. Aqui também eu tenho, meus vizinhos estão sempre também fazendo reformas nos seus apartamentos. Então, até para que as pessoas, né, tanto os alunos quanto as universidades, elas vão se acostumando ao novo formato. Então, sim, por 2 anos, as 2 escalas de pontuações vão vir no Score Report do aluno, tá? Que é para o aluno saber, eu tirei 89, então eu vou ser o quê? Nível, acho que 5 pontos, não, 4 pontos. Ele tirou 4 pontos, 89, é mais ou menos aí, entre 4 e 4,5. 4,5, né? Sim. Uhum. A gente tem aqui mais uma pergunta, que é se tem algum simulado gratuito. E pediu para mandar um abraço para a Bahia. Abraço para a Bahia. Para a Bahia! Olha, tenho amigos na Bahia, tenho gente muito, né, muito legal, que eu gosto muito morando lá na Bahia. Um abraço para a Bahia, para todos que estão nos assistindo aqui na Bahia. Já visitei Porto Seguro e Salvador, 2 cidades maravilhosas, então eu tô bem. Eu queria visitar mais, né, principalmente as praias. Então, com certeza. meu abraço a todo mundo aí, todos os alunos que estão aí. Já visitei a UFBA, tá? A Federal da Bahia, lá em Salvador, e gostei muito. Pessoal muito, muito bacana e muito alegre. Sempre uma alegria, uma energia muito boa. Sim. E ele perguntou se tem simulado lá no site da ITS, tem simulado já para o formato novo, né? Já tem simulado com formato novo. Na verdade, esse simulado é mais para você conhecer. Sim, tem um simulado gratuito, né? Sim. Que é onde você faz o teste quantas vezes você quiser, para você se familiarizar com o novo formato, tá? E aí a gente também tem o TPO, que é o TOEFL Practice Online, que esse é um simulado mesmo, uma simulação do teste real, e que você vai receber a nota e o feedback em cada sessão que você passou, certo? Então, você vai receber a nota. É a nota oficial? Não, porque é apenas um simulado, mas é uma excelente ferramenta para teste de nivelamento, para você saber, por exemplo, você vai fazer a prova daqui a 6 meses, primeiro é bom você fazer o TPO para saber que nível que você está, né? E antes do teste também é bom para você ficar seguro de que a nota que eu preciso ter, que eu preciso alcançar, eu consegui fazer, porque você vai fazer esse simulado e vai te dar todo o feedback, tudo que você precisa. São excelentes ferramentas. Pode ir lá no site, gente, ets.org/TOEFL. Lá tem todas as informações, todo o material preparatório para você, né, já ir se familiarizando com todas as atualizações do teste. Sim. E sobre o note-taking, então? Sim. Note-taking, ok. Posso continuar fazendo minhas anotações no TOEFL? Sim. No centro aplicador, você vai receber uma folha A4, tá? E um lápis, tá? Assim que você chega, você vai usar. Mas vai ter hora que eu não vou nem conseguir, porque, por exemplo, no check-in interview, não vou ter tempo. Pode ser que você ache que não tenha tempo, mas você
vai conseguir uma palavra ou outra que você anotar, vai ajudar muito a sua, vai ajudar muito na maneira como você vai deliver a message. Então, sempre eu aconselho fazer as anotações. Você vai fazer as anotações em casa, você também vai poder fazer as anotações usando um quadro pequeno, ou também uma folha de pasta, transparência. Né? Uma folha de transparência. Você fala folha de transparência, isso. Uma folha de transparência. Então, são os mesmos métodos no taking, tá? E eu aconselho, encorajo, né, fortemente vocês continuarem com as anotações, que isso vai ajudar bastante na interpretação da pergunta, de como criar ali sua resposta, ou pelo menos alguns key points, né, alguns keywords que você usa, Sim. já ajuda bastante na resposta. Sim, elas continuam sendo necessárias, né? A gente agora pode fazer as anotações, elas são menos extensas do que elas eram agora, né, no formato atual. Elas são mais extensas do que elas serão no novo formato, porque a gente tinha as lectures e as conversations, que eram mais longas e a gente precisava anotar mais coisas. Mas elas continuam sendo muito importantes no novo formato, mesmo que seja, mesmo como você falou, né? A gente anota a palavra-chave ali, uma ou outra palavra, para ajudar a gente, seja na hora da sessão de listening, a escolher a resposta correta, seja na hora do speaking, na hora de repetir uma frase, ou na hora de responder uma pergunta, para a gente não perder, às vezes, ali o fio da meada, né? Esquecer aquilo que a gente está falando, ou sobre o que era a pergunta, porque essa é uma coisa também que é importante, né? É que no novo formato, como você falou na sessão de speaking, quando a gente vai fazer a entrevista, a gente tem essa questão integrada, né, onde a gente escuta, entende a pergunta e responde, mas essa também é uma mudança também, não é? Porque quando a gente fala da sessão de speaking do formato atual, a gente tem a pergunta escrita na tela. A gente escuta, mas a gente lê a pergunta. E no formato novo isso não acontece, a gente só escuta a pergunta, a gente não lê mais a pergunta. E é por isso que anotar ali uma ou outra palavra-chave é tão importante para você não se perder durante a sua resposta, já que você não tem, né, acesso à pergunta escrita, você só ouviu, como é numa conversa, né? Ela simula mesmo. Como eu ia dizer, era como uma entrevista. Como uma entrevista, você não tem nada anotado. Não tem. É só, né? É só ali. Mesmo. Isso mesmo, é uma simulação muito real, né? Real. Mas isto é importante ao aluno saber que ele pode recorrer ao recurso da anotação também nessa sessão, caso ele julgue necessário. Exatamente. É muito importante ele saber que ele vai ter o material, se ele precisar, ele vai ter o material e ele pode sim, tá? Só que não mais tão extenso como era no formato atual. Sim. Excelente, Regiane. E agora, então, acho que a gente cobriu bem aqui. Nós falamos do formato, falamos sobre o tempo de liberação do resultado, a importância do TOEFL. A gente também acabou aqui falando um pouco sobre todas as sessões. E, olha, te agradeço muito mesmo por estar aqui com a gente e ter respondido e esclarecido tanta coisa. Eu que agradeço. E como eu falei, né, procurem, todo o material está lá na página do TOEFL, vocês vão encontrar muitas informações bacanas lá. E para se preparar, aqui com a Fernanda, qualquer dúvida, né, podem trazer para mim o meu e-mail, abum@itsglobal.org, mas a Fernanda vai estar aqui dando todo o suporte para vocês, né, que agora a Fernanda é nossa parceira, e para a gente é muito bom estar dando esse suporte para a Fernanda, porque ela vai ter as ferramentas, né, necessárias, né, ainda mais necessárias e ainda mais importantes para que vocês estejam sempre atualizados e preparados para o novo formato da prova. Muito obrigada, Fernanda. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada, Diane. Te agradeço muito. Um abraço e... Beijo. Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigada também. Tchau, tchau.